Olá, amados, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Que o Senhor abençoe constantemente a sua vida, sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos. Que a sua presença seja constante na sua vida, que Ele venha cumprir em você cada um dos seus propósitos, que a sua alegria seja completa, que você seja poderosamente abençoada em nome de Jesus. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, um ministério de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, e eu creio que os discípulos do Senhor Jesus vêm sempre aqui, porque sabem que sempre tem uma palavra, um ensinamento de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu sou muito grata pela sua presença aqui, e mais uma vez quero te pedir a me ajudar a alavancar esse canal, comentando, curtindo, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, se inscrevendo aqui no canal, sabe? Dedicando esse canal e os vídeos e as palavras para pessoas que você sabe que precisam, né? Porque se tem algo que nós precisamos e que é relevante para as nossas vidas é a palavra de Deus. Amém? Eu quero entrar já na palavra de hoje, quero ler com você 2 Reis, capítulo 4, do versículos 1 a 7, uma palavra poderosa e tremenda, e diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus filhos para serem seus servos. E Eliseu disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele lhe disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui. Amém, queridos? Olha só. Uma viúva em Israel, o seu esposo faleceu, deixou algumas dívidas e era costume, era lei no meio do povo de Israel que se alguém tivesse alguma dívida, não tivesse com o que pagar, então os seus filhos seriam levados como escravos em troca do pagamento daquela dívida. E essa mulher, imagina, ela já tinha sofrido uma perda, que era a perda do seu esposo, e agora ela estava a ponto de perder também os seus filhos. Imagina o desespero daquela mulher. Mas ela vai até o profeta e diz: Olha, meu marido morreu e você sabe que ele era teu servo, você sabe que ele era temente a Deus, e agora os credores vêm e querem tirar os meus filhos. Eliseu pergunta para ela, então, o que é que você tem em casa? Né? E essa é a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, que ela vai dizer: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então, queridos, esse a não ser significava que ela tinha alguma coisa, sim. Não é que ela não tinha nada, ela tinha uma botija de azeite. Ainda que fosse pouco azeite, ela tinha uma botija de azeite. E quando nós passamos por circunstâncias adversas, quando nós passamos por perdas, quando nós passamos por situações difíceis, nós temos a tendência, a mesma tendência dessa mulher, a olhar aquilo que não temos. Né? Não, eu não tenho nada. Mas ela disse: eu não tenho nada a não ser. Então a gente sempre tem alguma coisa. E nós precisamos focar os nossos olhos naquilo que temos e não naquilo que ainda não temos. Essa é a primeira parte, é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Então, Eliseu vai dizer para ela: vá à casa dos teus vizinhos e pede emprestado vasos vazios, e não poucos.
né? Vasos vazios, por quê? Para você encher com alguma coisa, o vaso precisa estar vazio, queridos. Você não consegue colocar azeite em um vaso cheio de água, você não consegue colocar azeite em um vaso cheio de flores. Para encher um vaso, esse vaso precisa estar vazio de outras coisas. Outra coisa a respeito do vaso, não poucos. O contrário de poucos é muitos. Então a palavra foi: busque nos teus vizinhos, peça emprestado muitos vasos. Agora ele não diz quantos vasos. E a pergunta é: quantos vasos eu posso pegar? Ora, quantos eu creio? E se eu perguntar para você quantos vasos você crê que poderia ser cheio, você me diria talvez 1000 vasos, 1 milhão de vasos. Sim, o tamanho da sua fé é o tanto que Deus vai encher de vasos. Mas por outro lado, é necessário que a gente pense quanto que nós conseguimos carregar, quantos vasos aquela mulher conseguiria carregar. Porque no meio da nossa trajetória, no meio do processo, nós precisamos entender que às vezes fica pesado. Quanto mais vasos nós conseguimos carregar, maior é o peso, maiores as circunstâncias adversas, maiores são os obstáculos, mais são as palavras contrárias, mais vem oposição e resistência. No meio do processo, nós precisamos contar com o peso. E a pergunta é: quanto peso conseguimos carregar? Então, quantos vasos? Quantos você crê? E quantos você crê que você consegue carregar? Fazendo uma viagem consigo carregar pouco. Faça 2, 3 viagens. Mas lembre-se que você vai ter que conseguir arcar com o peso. Você vai ter que aprender a suportar todo o peso. Bem, aquela mulher vai então nos seus vizinhos, à sua volta, e ela começa a dizer: olha, eu recebi uma palavra do profeta, eu não tenho nada em casa, a não ser um pouco de azeite em uma botija, e ele me disse que eu viesse buscar vasos, porque ele me disse que com o pouco de azeite que eu tenho na botija, eu vou conseguir encher quantos vasos eu conseguir trazer. Imagine o que aqueles vizinhos pensaram daquela mulher. Com certeza, muitos acharam que ela estava louca, mas ela fez conforme a palavra do profeta. Talvez ela tenha ouvido alguns comentários, talvez tenham dito algumas coisas a ela, talvez não tenham dito, mas pelas suas costas falavam algumas coisas, coitada, deve estar louca, já perdeu o marido, agora está endividada, correndo o risco de perder os filhos, tadinha, continua crendo nesse Deus. Mas enfim, ela acreditou. E ela trouxe então os vasos e fechou a sua porta juntamente com os seus filhos, Então, Eliseu tinha dito, fecha a porta. E eu costumo dizer, eu tenho dito muito que a portas fechadas, as pessoas do lado de fora, não sabem verdadeiramente o que está acontecendo a portas fechadas. Mas muitas coisas, muitos milagres, muitas bênçãos, muitas recompensas nós recebemos da parte do nosso Deus quando nós fechamos a porta. Fechar a porta me lembra de orar. Tudo que nós recebemos da parte de Deus, nós recebemos através da oração. E ele diz: quando orardes, fecha a porta, entra no teu quarto, ora em secreto, e o teu pai, ele te vê em secreto. Então lá fora eles não estavam vendo nada e quem sabe continuavam falando dela. Mas ali dentro, seus filhos traziam o vaso e ela deitava aquele azeite da botija naqueles vasos. E aí ela ia esperando, encheu o primeiro, e encheu o segundo, e encheu o terceiro. E a palavra não vai dizer quantos vasos foram cheios, mas se o profeta tinha dito não poucos, então com certeza muitos vasos estavam sendo cheios ali. Então, lá fora ninguém sabe o que está acontecendo, mas dentro as vasilhas estão sendo cheias de azeite. Dentro o azeite está escorrendo. Dentro a unção está sendo derramada. Dentro de casa, fechada a porta, o agir de Deus está lindo. A unção está sendo fresca, o azeite está sendo derramado, as vasilhas estão sendo cheias. E é essa a grande lição que esse texto nos traz.
Aí então ela pede para um filho, finalmente me traga mais um vaso, e ele diz: não há mais vasos para encher. E então a palavra vai dizer que os vasos acabaram, o azeite também parou de escorrer, né? Não havia mais vasos, não havia mais azeite. Então, o tanto de vasilhas que você tiver para encher é o tanto de azeite que você terá sobre a sua vida, e você pode receber essa palavra como de Deus para a sua vida nesse dia. Ela então chega e conta para o profeta, e o profeta diz: vende o azeite, paga a tua dívida e viva tu e teus filhos com o resto. Ou seja, o que Deus faz sempre ultrapassa as nossas necessidades, o que Deus faz sempre ultrapassa as nossas expectativas. Deus sempre vai muito mais além, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, mas é segundo o seu poder que em nós opera. Então, para de dizer, eu não tenho nada, né? Diga, apresenta para o Senhor o que você tem. Mãos vazias, apresente suas mãos vazias, né? Lágrimas nos olhos, apresenta suas lágrimas nos olhos. Apresenta suas palavras, apresenta sua oração. Apresenta a sua oferta, a sua semente. Apresenta aquilo que você tem para o Senhor, e com certeza Ele vai fazer sobejar sobre a sua vida, porque Ele ama você e Ele tem um propósito lindo para com a sua vida. Fica com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Fechada a porta, o azeite vai escorrer. Fechada a porta, as vasilhas começarão a ser cheias. Fechada a porta, o novo de Deus vai vir e Ele vai ultrapassar cada uma das suas expectativas. Recebe essa palavra sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, suprindo as nossas necessidades e derramando o azeite sobre as nossas vidas, porque somos vasos nas tuas mãos. Que em nome do Senhor Jesus tu tenhas liberdade para fazer tudo aquilo que tens planejado. Que não nos falte o azeite, que não nos falte a unção, que não nos falte a presença, porque pode faltar tudo nas nossas vidas, só não pode faltar a tua presença, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã que me ouve nesse momento. Para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço e te louvo. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, querido? Recebe essa palavra como de Deus para sua vida. Se ela foi relevante para você, compartilha com todos os seus contatos. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Vou me despedindo por aqui, mas se Ele deixar, se Ele permitir, já já eu volto com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Um beijo e tchau, tchau.